E vamos lá, né, pessoal? Iniciar, então, nossa manhã de estudo, nossas duas aulas sequenciais de História, frente B. Estamos no módulo 16. Então, vamos finalizando também o nosso caminho em História, depois de tantas reflexões sobre a nossa realidade tupiniquim, sobre a realidade do Brasil brasileiro, tão sofrido, tão penoso, né? E com tantos contrastes como nós sabemos e conhecemos. Então, meu caro estudante, lembrando para vocês que nós estamos no período da redemocratização, que nós também iremos chamar, né, de Nova República. E dentro desta perspectiva da Nova República, a gente apresentou justamente aquele que vem se colocar no lugar da ditadura militar, né, o Tancredo Neves, que não pôde tomar posse, que foi eleito de modo indireto e que tem por vice um fiel seguidor dos ditadores, um amigo dos ditadores, um coronel maranhense chamado José Sarney, que simplesmente teve um governo desastroso, principalmente por causa da questão econômica, né? O Brasil deve demais. Os militares deixaram os cofres vazios. Então, muita gente imagina, né, que o governo militar é um governo honesto, sem corrupção e etc. Não, muito pelo contrário, né? Defraudaram o Brasil até não poder mais. E governavam para eles, não para as pessoas. Era um governo particular, né? E eles favoreciam os seus. Inclusive, eles demitiam funcionários públicos, colocavam as esposas dos militares nos lugares, por aí vai, né? Então, o governo Sarney se calou diante dessa situação, se tenta resolver os problemas da economia e não consegue. Aí vem a Constituição de 1988 e após a Constituição de 88 nós temos a primeira eleição presidencial, onde nós teremos mais de 24 candidatos e quem vai ganhar, como nós dissemos na aula anterior, com 53% dos votos, no segundo turno, é o Fernando Collor de Mello. Ele estava vindo praticamente num empate técnico com Lula, mas depois de um debate na Rede Globo, o jogo virou, né? Tem até um documentário da CNN falando sobre isto. Collor aparecia bonito, com a câmera hollywoodiana. A Globo foi buscar lá nos Estados Unidos uma câmera de vídeo especial só para filmar o Collor, né? Ele já era muito bonito e ficou mais lindo ainda. E Lula com a câmera que deformava a sua imagem, etc. Ele já não era muito bonito, então o povo passou até a ter medo, e que a voz rouca dele, né, parecia a voz do cão. E o Collor, então, ganhou a eleição, né? Então, o Fernando Collor de Mello ganhou a eleição com um slogan, e o Brasil gosta de slogans, né? E o slogan aqui de Collor de Mello é que ele era um caçador de marajás, que ele iria acabar com a corrupção no país. Veja aí uma capa da revista Veja. Collor de Mello, o caçador de marajás. Esse Collor de Mello, então, ele pertence a uma família tradicional, né? A família Collor, ela sempre esteve nos círculos de poder do Brasil. Ele é um coronel também na região do Nordeste, uma família coronelística, e dono da Rede Globo, da filial da Rede Globo, né? Pertence à família dele, no estado de Alagoas e tudo quanto. Para resolver os problemas econômicos do Brasil, né? Collor de Mello, então, lança um tal de Plano Collor. Aí é que vem, né, o que vai rebentar o Brasil. Então, ele tira o plano cruzado,
né, que era dos governos Sarney, e coloca o plano Collor. Esse plano Collor, então, ele começa modificando a moeda. Mais uma vez, nós vamos ter a modificação da moeda. Agora a moeda vai se chamar cruzeiro, né? Cruzeiro, aqui está. Então, de cruzado passa para cruzeiro, volta o nome cruzeiro para a moeda, né? E ele tem um plano que é um plano extremamente neoliberal, um plano neoliberal, né? Então, tem a moeda cruzeiro, e esse plano previa um fato muito pitoresco, que é o confisco dos depósitos bancários de todos os brasileiros acima de 50 cruzeiros. Então, qualquer aplicação acima de 50 cruzeiros, durante 18 meses, ficaria na mão do governo. Pô, tinha muita gente que vivia desta reserva. Teve gente que vendeu o carro num dia, no outro dia, Collor tomou o dinheiro do cara todo. E o cara ficou sem carro, né? Lembro-me desta época com muita tristeza no coração. Um tio meu vendeu um Monza que ele tinha, daí 18 meses, quando ele pegou o dinheiro de volta, não dava para comprar nenhum Fusca. Então, para você ver o que o governo fez com a população brasileira, né? O Collor de Mello confiscou a poupança. Talvez seja uma das medidas mais impopulares da história do Brasil. Então, o novo plano econômico, o plano Collor, a partir do ano de 1990, o ano que ele entrou, ele vai passar a mão na poupança de todo mundo, ele vai arrebentar com as pessoas. O que teve de gente suicidando no Brasil, porque não tinha mais recurso financeiro, sem falar que muita gente vivia de especulação, de aplicações financeiras, né? Como até hoje tem gente que vive dessa maneira. Então, ele arrebentou a vida como de muita gente, confiscando estes 50 cruzeiros, acho que era 50 mil cruzeiros, está aqui só 50 cruzeiros, 50 mil cruzeiros. 50 cruzeiros era muito pouco, né? Que ele confiscou e etc. Né? Então, ele procurou controlar os gastos públicos para não ter que emitir moeda. Então, ele está aí seguindo a cartilha neoliberal. A cartilha neoliberal, o receituário neoliberal, é para colocar ferro mesmo no povo, né? Para mandar dinheiro para as instituições financeiras fora do Brasil, para sobrar dinheiro para o Brasil mandar para fora, né? Para pagar a sua dívida e etc. Né? Então, aí começa aquela cartilha neoliberal. É questão da privatização, liberação de importação, redução do Estado, né? Uma redução gradativa do Estado e etc. E ele também passa a controlar os gastos, o consumo da população, porque ele vai congelar os salários e ele vai limitar o crédito. Então, não tinha crédito circulando, portanto, dentro do Brasil e tudo quanto. Né? Claro que ele vai abrir o Brasil para produtos importados, e quando ele abre o Brasil para produtos importados, ele quebra a indústria nacional. Ele quebra a indústria nacional, porque os produtos nacionais não poderão concorrer com os produtos internacionais. Então, Collor, ele segue a cartilha neoliberal, ele ajuda os países mais ricos e ele afoga, arrebenta, estraçalha a economia brasileira. Simplesmente foi um governo de péssimas escolhas. Uma escolha pior do que a outra. Logicamente, né, que então ele confisca o dinheiro, acaba com o dinheiro de todo mundo. E é tão interessante o seguinte, né? O bonitão do Collor de Mello, ele então não deixa os brasileiros
terem poupança, ele confisca, né, o dinheiro dos brasileiros, mas o irmão dele, aí é uma briga familiar entre o Fernando e o Pedro, né? Pedrão, o irmão dele, diz e denunciou um esquema de corrupção. Olha para você ver, o caçador de Marajá, né, ele se auto-intitulava na campanha Caçador de Marajá, ele rebentou com o povo, confiscou a poupança, estava colocando um fardo muito grande em cima do povo. Entretanto, ele tinha um sistema de proteção de vários empresários amigos dele. E ele facilitava que esses empresários pudessem sonegar impostos, ele facilitava a evasão de divisas, ou seja, esses grandes empresários eles podiam ter conta fora do Brasil, e o próprio Collor de Mello tinha conta fora do Brasil. Olha que coisa impactante, que coisa terrível. O sujeito confisca a poupança de todo mundo, mas ele tem aplicações fora do Brasil. Então, o dele está garantido. Enquanto que o povo não pode fazer isso, né? O povo, então, se lascou. Né? E ele tem um braço direito, né? Um braço direito, que é um sujeito chamado Paulo César Farias, que era o tesoureiro da sua campanha política, né? E ele utilizava uma empresa chamada Brasil Jet, inclusive pagava as despesas de Collor de Mello, inclusive deu para Collor de Mello de presente, dentro desse esquema, uma Fiat Elba. E esta Fiat Elba, então, foi o automóvel que deu materialidade para se denunciar Collor por corrupção. Então, esse sujeito aqui, então, né, vai, de certo modo, prejudicar muito o Brasil e tudo quanto. Então, e claro que um presidente para cair demora muito. Né? Então, você tem os esquemas de corrupção, aí você tem a polícia correndo atrás, e etc. Né? Então, é uma coisa difícil de provar. E para acabar de complicar a situação, o próprio PC Guzmão, PC Farias, né? Paulo César Farias, ele apareceu morto com a amante. Alguém executou o Paulo César Farias, ele não abriu o bico. Né? E ninguém nunca descobriu quem matou o PC Farias. Ninguém sabe até hoje quem matou o PC Farias. Então, o Brasil aqui agora, ele passa por um processo de revolta das pessoas. As pessoas tinham muita esperança. O brasileiro queria um mundo melhor. Né? Os brasileiros estavam esperando uma realidade melhor. Collor de Mello até vai lançar no outro ano, em 1991, outro plano econômico para tentar conter a inflação e etc. No âmbito internacional, Collor até assina para a criação do Mercosul no ano de 91, do Mercado Comum. Mas isso não vai impedir, né, que as revoltas do povo contra ele aumentem cada vez mais. Então, o povo está indignado e o povo exige o impeachment de Collor de Mello. Né? Depois de várias denúncias de corrupção, é a hora do povo brasileiro reclamar. O povo brasileiro vai sair às ruas de cara pintada. Depois, então, das diretas já, talvez seja um dos elementos mais importantes da nossa democracia. E eu lembro que nessa época, né, eu ainda era jovem, né, e eu também estava no meio dessa galera aí de cara pintada. Então, eu morava em Curvelo nesse período e a escola toda saiu à rua com a cara pintada de verde e amarelo para derrubar o Collor de Mello e etc. E para que a polícia pudesse investigar o sistema lá do PC Farias e etc., as contas fantasmas, né, que ele tinha,
e tudo quanto. Tá bem? Então, nós vamos ter um processo de impeachment. Isso será uma coisa absolutamente normal para nós brasileiros, a gente está até acostumado já com impeachment, né? Então, nós vamos ter um processo de impeachment. E justamente na época desse processo de impeachment, foi a época também que morreu uma atriz da Globo, que foi assassinada pelo marido, né? Também era ator da Rede Globo, que é a filha de uma produtora de novela chamada Daniela Pérez, está até a fotografia dela aqui, né? O povo até parou de falar de novela durante um período, né? Para o povo falar de Collor de Mello, para o povo se preocupar em colocar Collor de Mello para fora. Então, o que acontece? A situação ficou muito difícil para o presidente, né? E o que vai acontecer, então? Collor de Mello, muito esperto, antes de ocorrer o processo de impeachment, ele vai renunciar. Ele vai renunciar. Mesmo assim, mesmo após a sua renúncia, né? A Assembleia Legislativa do Brasil, a nível federal, ou seja, o Congresso e o Senado, irão confirmar o impeachment e ele terá os seus direitos políticos cassados por 8 anos. Ele só vai poder voltar à vida pública no ano de 2000. E o povo brasileiro tem memória curta, porque esse Collor de Mello é senador até hoje. Ele é senador até hoje. Inclusive, ele esteve envolvido aqui uns 2 anos atrás num outro esquema lá de carros importados, né? Parece que ele tinha lá Ferrari, Porsche, sem declarar a receita. Ele é cheio de falcatrua, mas ele continua na vida política até hoje como senador. Ele é um coronel na região alagoana, né? E ele continua dentro da vida política, da vida pública do Brasil, apesar de ter feito tanto mal aos brasileiros. Tá bem? Aí sai Collor de Mello, né? E a Constituição brasileira, que é a Constituição Cidadã, prevê a entrada do vice, né? Igual aconteceu com Dilma, deve estar na sua mente aí Dilma, né? A mesma coisa que aconteceu com Dilma, aqui agora irá acontecer. Então sai Collor de Mello e entra no lugar dele Itamar Franco, esse mineirinho aqui, né? Taradão, namorador, vivia lá no Carnaval do Rio de Janeiro fazendo festa, né? Era um político boa vida, né? Aproveitava a vida e etc. E era um sujeito assim bem mineiro, comia pelas beiradas e etc, né? E esse senhor Itamar Franco, né? Ele vai pegar um Brasil quebrado, ele vai pegar um Brasil com vários problemas econômicos, né? Com uma inflação muito alta, com uma possibilidade de esfacelamento da economia muito grande. Então, realmente, o Itamar Franco pegou uma situação caótica, uma situação terrível do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e, por que não, do ponto de vista político, já que a gente tem, portanto, a questão aí do impeachment, que é desgastante, etc. Mas o Itamar Franco, né, que é este mineirinho aqui que vai comendo pelas beiradas, ele lança um novo plano econômico. No lugar dos planos de Collor de Mello, ele lança um plano chamado Real, né? E ele convida o que será o futuro presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, para gerenciar, portanto, esse plano econômico, né? Então, em 1994, né, passa a circular, portanto, a nova moeda. Então, o cruzeiro caiu de novo.
Então, no lugar do cruzeiro, nós temos o real, né? E é tão interessante que é um plano econômico que dolarizou a economia brasileira. Significa, então, que a economia brasileira é ligada ao dólar. Então, o Brasil não tem ouro nem metal precioso de lastro para segurar a economia do Brasil. O Brasil tem que ter dólar. Então, o Brasil compra dólar. Em outras palavras, se os Estados Unidos quebrar, o Brasil está fodido. Se a economia americana der alguma zebra, já era para o nosso lado. Se o dólar subir, nós estamos no pau da goiaba. Porque essa moeda real, gente, ela deveria chamar irreal. Ela não é uma moeda que existe. Ela é uma moeda que se pauta no dólar. Então, ela vive entrelaçada com o dólar. Então, se acontecer alguma coisa com o dólar, nós estamos, né, lascados, para não falar um palavrão. Mas, por incrível que pareça, foi uma tentativa, digamos assim, desesperada, mas uma tentativa que deu certo. Impressionantemente, o Brasil mantém a estabilidade da moeda. Impressionante como que ele consegue controlar a inflação, né? Então, nós temos um controle inflacionário, a gente tem uma previsão, portanto, de acontecimentos e por aí vai, né? Então, isso possibilita, portanto, um desenvolvimento do Brasil muito grande. Então, o senhor Itamar Franco, ele conseguiu resolver graves problemas sociais no Brasil. Claro, ele resolveu uma questão de moeda, ele estabilizou a moeda, mas a gente tem também outros indicadores. Por exemplo, na página 112, né? Então, você observe lá a renda do brasileiro, ela está sempre caindo, o desemprego está sempre aumentando, né? Mas, ao mesmo tempo, diminui também o percentual de pessoas carentes, cresce o número de famílias chefiadas por mulheres, veja lá na página 112, né? Convênio médico, mais gente passa a ter, e por aí vai, né? Então, nós temos uma realidade social brasileira que começa a se modificar. E sem falar também que o mineirinho Itamar Franco, ele voltou o Fusca. Ô, trem bom! O Fusca tinha deixado de ser produzido em 1986. E em 1994, Itamar Franco convence a Volkswagen de produzir de novo Fusca. Que maravilha! Então, a gente, ao invés de andar para frente, nós estamos andando para trás. Se bem que o Fusca é o melhor carro de todos os tempos, né? Aí está. É o famoso Fusquinha Itamar. Então, Itamar Franco criou o Plano Real nos últimos momentos. Foi o último suspiro do seu governo, né? Mas aí, no lugar de Itamar Franco, vem aquele, né, que era o ministro da Economia, né? Que era aquele que deveria comandar o Plano Real, que é o senhor Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele começa o seu governo em 1985, depois que ele venceu, né, as eleições, venceu o segundo turno, e aqui nós temos a segunda derrota de Lula. Então, Lula aqui é derrotado, né? Mais ou menos igual o Galo aí, que ontem, né, levou um cacete danado, coitado, perdeu as esperanças. Mas Lula manteve a esperança, o Galo não tem mais. Mas o que acontece? Né? Fernando Henrique Cardoso, então, venceu Lula e ele já era o ministro da Economia, então ele continua, portanto, no Brasil. Olha para você ver, a inflação no Brasil, em 1994, o ano de lançamento do Plano Real, ela foi de 916% no ano. É uma coisa exorbitante.
e em 95 a inflação caiu para 22%. Inflação de 2 dígitos. É uma coisa impactante, né? Hoje a inflação do Brasil é de 1 dígito, mas agora Bolsonaro está levando para 2. Está piorando de novo. Então, nós temos, então, o plano real, que ele vai tocar para frente, né? E que deu certo com a substituição da moeda, a elevação da taxa de juros, valorização, portanto, do dólar, consequentemente, valorização do real, facilitação de importações. Então, com o dólar igual à moeda brasileira, fica mais fácil de negociar e de comprar produtos, né? A proibição de congelamento de preço vai ser muito bom para o neoliberalismo, né? E a inflação vai caindo, porque o Brasil tem uma moeda estável, portanto, que é o dólar. Então, o Brasil começa a engrenar do ponto de vista político. Mas o senhor Fernando Henrique Cardoso é um neoliberal. Então, ele segue a cartilha do neoliberalismo. Ele vai fazer as mesmas coisas que Collor, né, mas de um modo diferente, digamos assim. Então, dentro do primeiro mandato, ele vai gastar muita energia para controlar a inflação. Controlando a inflação, ele tem uma perspectiva de gasto público, fica mais fácil de manter a gestão do Estado, né? Ele vai privatizar, como qualquer neoliberal quer vender, 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 vender. Vai chegar um momento que não vai ter mais nada para vender. E agora mesmo Bolsonaro está caçando o que vender e não está achando nada. Né? Então, é o que tem para vender, mas ninguém quer comprar. Né? Tirando a Petrobras. Né? Ele está doido para privatizar as empresas estatais. E o Fernando Henrique Cardoso vai privatizar a Vale do Rio Doce, a Telebrás e a Companhia Siderúrgica Nacional. Só para vocês terem uma noção, a Vale do Rio Doce, então, que é aqui da nossa região, né? Está aqui o governador Valadares, aqui do lado nosso aqui, né? Que é o Flotone, nessa região. Só para vocês terem uma noção, o preço que a multinacional estrangeira comprou a Vale, ela conseguiu recuperar em 3 anos. O que ela pagou na Vale, ela recuperou em 3 anos. Para você ver como é que foi mal vendido e etc. Isso é a realidade brasileira. É um governo muito voltado para o capital internacional, ele deseja trazer capital internacional, significa multinacionais. Né? Ele criou a lei da responsabilidade fiscal, o governo, então, tem que aplicar determinado valor, 20% para a saúde, 20% para a educação e por aí vai. Né? Ele vai conseguir estabilizar a economia brasileira, mas, né, não vamos ter muito crescimento econômico, vamos ter estabilidade, não crescimento. Né? Mas, de todo modo, a gente não está indo para o buraco. Né? Pelo menos a economia brasileira não está indo para o buraco. E ele também vai ter os seus problemas. O neoliberalismo, que é uma vertente do capitalismo, também tem os seus problemas, evidentemente. Né? Os problemas vêm de muitos partidos de oposição, principalmente do PT, né? E do PDT. O PDT era muito forte também, que era o partido de Leonel Brizola. Ele tem que enfrentar o Brizola e o Lula. E ele começa a enfrentar muitas críticas também ao seu governo, porque ele não pensa nos pobres, é um governo voltado para os ricos, é um governo neoliberal, então é um governo que aumenta a distância entre o rico e o pobre. Então, esta aqui é uma realidade do Brasil, né? Uma pobreza gigantesca. E nós vamos ter uma série de revoltas, principalmente do MST. Nós vamos ter confrontos na região de Curumbiara, de Carajás. Né? O Brasil está pegando fogo. Tem vários conflitos urbanos por causa de moradia. Né? E o próprio Fernando Henrique Cardoso vai ser acusado de corrupção. Você tem uma noção como é que são as coisas. O Fernando Henrique Cardoso, ele tinha uma amante que trabalhava na Rede Globo, que era uma mulher da Rede Globo. A Rede Globo, então,
para não dar escândalo, né, a Rede Globo transferiu esta repórter, que era amante de Fernando Henrique Cardoso, para Portugal. E Fernando Henrique Cardoso deu um cartão governamental, deu um cartão de crédito do governo brasileiro para a mulher gastar lá na Europa. Já estava gastando o dinheiro do povo brasileiro lá. Infelizmente, né? Essa é a realidade que nós temos. O governo que comprava parlamentares para aprovar o que ele queria e etc. Né? Então, nós temos muitas corrupções, é um governo bastante complicado. E o segundo mandato, depois, mesmo assim, ele ganhou a política, mesmo com todas essas denúncias, ele ganhou, porque ele estabilizou a economia, né? E o brasileiro tem muito medo de inflação, né? Então, ele foi para o segundo mandato. Foi um segundo mandato desastroso. A crise só foi se elevando. A economia começou a ir para o buraco. O real começou a desvalorizar. O Brasil não conseguia exportar, porque importava demais. O consumo interno caiu. O desemprego aumentou. A pobreza era gigantesca. A gente não tem consumo interno. A inflação começa a acumular, né? Os países começam a ir embora do Brasil. Os países investidores pegam as malas e vão embora. E o dólar dispara. O dólar dispara, né? Então, não tem jeito do real se equilibrar com o dólar, né? Então, é uma situação terrível. E, para acabar de completar, ainda vai ter um apagão, que é uma falta de energia elétrica no Brasil inteiro, entre o ano de 2001 e 2002. Então, o governo não se planejou, né? E Fernando Henrique Cardoso, então, termina o seu mandato de modo desastroso. O Brasil estava terrível, estava péssima a situação do Brasil. E ele vai abrir espaço, então, para Lula, né? Tanto é que Lula vai ganhar com 61% dos votos. Foi a maior diferença até hoje. Estava tão ruim, mas tão ruim o Brasil com Fernando Henrique Cardoso, com tanta inflação, com tanta fome, com tanta miséria. O Brasil era um país miserável. O Brasil, no ano de 2002, era um país onde as pessoas passavam fome, né? Passavam fome de verdade. Então, era uma situação terrível que acontecia aqui no Brasil. E Fernando Henrique Cardoso, então, sai e não deixa saudade. Foi embora, graças a Deus. Então, nós vamos iniciar um novo período, né? Que vai ser o período, aqui, ó, o Fernando Henrique Cardoso. Então, só para a gente finalizando, né? Muito desvio de dinheiro. O Brasil, no índice de desenvolvimento humano, está péssimo, vendo? Má distribuição de renda, a qualidade de vida no Brasil era baixa demais, muita corrupção, pobre que não acaba mais, né? As universidades públicas não funcionavam, estavam sucateadas, acabou com as universidades, destruiu as universidades públicas. Apesar de ser professor universitário, ele acabou com a universidade pública, que cortou as verbas. Não tinha concurso público, né? O Brasil, então, era uma avacalhação terrível. O ensino privado galopava, né? Porque quem podia pagar, estudava. Quem não pagava, estava lascado, e etc. O governo destinava verba até para as faculdades particulares. O governo não mandava verba para a faculdade pública, mas mandava verba para a faculdade particular. Terrível a situação no Brasil. Tráfico e crime, então, nossa, mas estava igual hoje, né? Então, uma polícia que não vigiava, muito tráfico de armas, de drogas, as fronteiras eram abertas, muita propina, lavagem de dinheiro. Você pode falar o que for, mas Lula consertou muito disso aí.
Lula não é um anjo, Lula não é um santo. Mas em vista dos presidentes que nós tivemos, Lula vai ser uma oitava maravilha do mundo. E nós vamos falar de Lula no próximo horário. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Oi, Diga. no primeiro slide que você mostrou, quando falava do Fernando Collor, e aí falou da suspensão lá das poupanças durante 18 meses. Depois que passou o tempo, devolveu ou ficou para ele Devolveu mesmo? com um reajuste que o governo determinou. E esse reajuste ele era muito baixo, não correspondia à realidade. Então, na verdade, parece que as pessoas tiveram um prejuízo de pelo menos 70%. É como se você tivesse R$1.000 e depois de 18 meses você receberia R$300. Tanto é que as pessoas entraram na justiça e depois de 10, 15 anos as pessoas tiveram direito a um ressarcimento do governo. Mas a maioria nunca recebeu, porque morreu, né? Mas é uma situação terrível. Então, as pessoas perderam todos os seus investimentos nesse período, ou grande parte deles. Entendi, obrigada. Nossa aula vai cair, daqui a pouquinho a gente volta às 10h50 para o nosso fechamento. Até já.